Sou Mauro Bioni, do Palavra Bem Falada, e hoje a gente vai falar sobre um dos temas que mais me encanta, a tradição dos contadores de histórias. Primeiro eu quero dizer o que significa a palavra tradição. Pelo que me consta, ela vem do latim e quer dizer tradere, que quer dizer transmitir. Nós temos os contadores de histórias como trovadores na Idade Média. Eram aqueles arautos que vinham cantar os seus poemas e vinham protegendo a tradição. Eram pessoas que vinham à praça pública lembrar de uma tradição. Às vezes tinham 500, 100, 200 pessoas em praça pública e eles contavam as histórias e ao término daquelas histórias as pessoas encantadas, cada um recebia a semente que podia, a experiência que podia captar, mas alguns deles vinham e diziam, poxa, de onde você aprendeu isso? E depois, se você quiser, vem que eu vou te apresentar a nossa escola. Eles tinham grupos de estudiosos, eram pequenos laboratórios onde se formavam os seres humanos, através das pesquisas nos campos da arte, ciência, política, religião e muitas outras coisas. Eram canais de transmissão, eram quase que elementos para despertar a alma humana. Nós podemos tratar a história sob vários pontos de vista, mas desde criança a gente escuta histórias. Desde o berço, através das cantigas de ninar, a gente até no ventre materno já escutávamos histórias. A história é uma forma de comunicação fácil, rápida, direta, marcante, profunda. Ele é cativante. Desde um caminhoneiro, um barbudo, um cara marmanjo, adora ouvir histórias, até uma criança. Mas só que tem uma regra, a gente não pode ler as histórias, porque isso é chato, isso é desagradável. É uma pena, mas no mundo em que a gente vive existem poucos contadores de histórias. Essa é uma tradição que precisa voltar a existir. E para isso eu queria só contar uma última história. Posso? Uma história que nosso mestre sempre contava, que ele conta de um garoto que havia sofrido uma espécie de feitiço. Ele ia todos os dias trabalhar numa floresta onde se cortava lenha para se produzir o carvão. Ele ia para o mesmo lugar, fazer as mesmas coisas, receber o mesmo salário, voltar no mesmo horário. Isso nos lembra até o nosso mundo cotidiano, onde as pessoas vão fazendo as coisas sem saber muito bem porquê. Isso foi repetido durante muito tempo. No final do dia, aquele mago negro que o havia enfeitiçado, quase como do nada, como nessa conversa que a gente está tendo aqui, ele se abaixa, sentado sobre os calcanhares, ele pega um galho, um graveto seco e do nada quebra esse graveto. Conta essa antiga lenda, que não se sabe descrever exatamente por quê, mas algo despertou. Curioso, ele lembrou quem que ele era, de onde ele vinha, o que ele estava fazendo ali, para onde ele estava indo. Pegou todas as suas coisas e seguiu seu destino. Dizem que o Mago Negro está até hoje querendo saber o que aconteceu. Por que houve esse despertar? Não se sabe explicar. Mas por último, diz esta lenda que quando se conta essa história, algumas espécies de feitiço se desfazem para quem conta e para quem escuta. Coisas vindo muito lá de trás se recordam, se lembrem. Essa é a minha mensagem de hoje. Lembre que você também tem uma história para contar. Nunca é tempo perdido. Sempre vale a pena contar uma história. Conte a sua história. Obrigado e até o próximo vídeo.